Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia do segundo ano, tá? Hoje, vou compartilhar a tela aqui. Hoje a gente vai trabalhar o nosso material de novembro, tá? O bloco 3. Então, a gente vai entender um pouco melhor sobre o sistema sensorial e algumas doenças relacionadas aos órgãos dos sentidos, tá? Esse material que eu coloquei na nossa apostila não é de minha autoria, tá? É um texto que eu adaptei de 2 sites, o estude.com.br e todoestudo.com.br, e os outros textos também não são de minha autoria. Esse trecho desse texto eu retirei da infoescola.com e a doença dos olhos também, infoescola.com, tá? Todos esses sites, pessoal, tem material de todas as disciplinas, tá? Vale a pena dar uma navegada, que tem muita informação bacana lá. Então, vamos lá. Hoje o assunto é muito interessante, aguça bastante a nossa curiosidade. Por quê? Porque falar do sistema sensorial nos faz perceber o mundo enquanto observador que se observa. Olha só que loucura, hein, professora? Tá viajando na maionese de novo, professora? É mais ou menos isso. Então, assim, ó, o que eu quero mostrar para vocês é que toda essa relação de interação com o ambiente, ela nos é possível através desses nossos órgãos dos sentidos. É através dos órgãos dos sentidos, é através do nosso sistema sensorial que a gente se relaciona com o ambiente, tá? E não só com o ambiente abiótico, né, físico, mas também com o ambiente biótico, com outras espécies, com outros seres vivos, tá? E é muito interessante, porque a gente percebe o mundo exterior, né? E a gente codifica essa mensagem através do nosso sistema nervoso, tá? Então, vocês vão ver que sensorial e sistema nervoso são sistemas parceiros, certo? Bom, então eu quero destacar aqui essa imagem do sistema sensorial, tá? Onde a gente vai ver várias regiões do cérebro. Então, cada região dessa aqui processa um determinado sentido. Vamos lá? Aqui a gente tem o olho. E aqui nós temos, ó, o salto. E aí a nossa imagem, isso que a gente está vendo agora, ela é processada, né? Aqui no córtex visual. Agora vamos no nariz, ó. Olha o salto, o nariz. Córtex olfatório. É essa região aqui que vai codificar os aromas, tá? Agora a língua. Olha lá a língua. E esse caminho, gente, para levar essa mensagem é feito através de nervos, tá? Os nervos são células nervosas especializadas no impulso elétrico, tá? Então, assim, existem receptores no órgão que a gente estiver tratando, que percebe uma mensagem química e manda esse sinal elétrico através das sinapses, que são o quê? Que são espaços entre é que eu não comecei a falar de sistema nervoso, né? Sinapses são espaços entre neurônios, onde a mensagem passa para o vizinho. Então, essa corrente elétrica, ela é mandada de maneira extremamente rápida. E, olha que é impressionante, não existe só um caminho, tá? Existe uma direção, mas são muitas as estruturas e possibilidades de caminhos neurais. Isso é fantástico, né? Por isso que a neurociência nos estimula e nos faz perceber que quanto mais a gente explora
situações diferentes, mais o nosso raciocínio, a nossa cognição, o nosso desenvolvimento vai sendo aprimorado, tá? Então, como dica, olha só, como dica, eu gostaria que você, nesse exato momento, ficasse em silêncio e observasse o que está passando à sua volta. O som, o cheiro, a textura que você está sentindo através do seu tato, das suas mãos, da sua pele. O que você está vendo. Então, todo esse processo de percepção do ambiente externo tem um propósito biológico, que é a conservação da nossa vida, tá? Então, falar de sistema sensorial e falar de sistema nervoso é um encaixe fabuloso, é uma forma fabulosa da gente compreender como que a fisiologia, né, do nosso metabolismo acontece. Então, como que o nosso corpo funciona e por que que ele reage de diferentes maneiras conforme a situação, tá? Olha lá. Vocês vão ver que aqui nessa imagem a gente tem uma palavra estranha chamada propriocepção. Propriocepção é mais um dos sentidos. Professora, mas não existem só 5 sentidos? Bom, didaticamente, aqui no ensino médio, a gente fala que é só 5. Mas como eu já sou metida mesmo, eu gosto de trazer o que é mais recente aí, em termos acadêmicos, eu trouxe para vocês também aquele texto ali debaixo da nossa apostila, que vai abrir um pouco o nosso horizonte, ó. Propriocepção é um dos sentidos que vai além dos 5 tradicionalmente ensinados no ensino médio, tá? Então, o que é a propriocepção? É a consciência que a pessoa possui de onde cada uma das partes do seu corpo está localizada no espaço. Essa percepção é possível graças a receptores em nossos músculos, conhecidos como fusos, que informam o cérebro sobre o comprimento atual e o alongamento dos músculos. Então, aqui a gente tem outros sentidos, tá? Com esses nomes difíceis, mas vocês vão perceber que são sentidos que são muito naturais, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, só tem um nome super diferentão, né? Acho bem interessante esse sentido aqui, ó, termocepção. Todos nós, especialmente nesse período de início de chuvas aqui em Alta Floresta, a gente percebe isso muito claramente, né? Que é essa flutuação de temperatura, é a nossa capacidade biológica de perceber essas mudanças de temperatura do ambiente, tá? Bom, então, olha, nessa imagem a gente tem mais do que aqueles 5 sentidos comuns, né? Aqui a gente tem a orelha, então a gente tá falando da audição, né? Então, qual que é o órgão da audição que capta as ondas sonoras? É a orelha. Antigamente a gente falava ouvido, né? É assim, ouvido é um modo popular de falar, mas o correto é pavilhão auditivo, orelha externa, orelha média, orelha interna, tá? Mas, enfim, aonde é processado esse som? Olha, córtex somestésico. Nossa, cada nome, né, gente? E uma coisa super interessante, que aliado à audição, aqui na nossa orelha interna, existe uma estrutura que permite que a gente perceba a inclinação do nosso próprio corpo e desenvolva o equilíbrio, tá? Ó, então aqui, ó, é esse caminho aqui, 3, ó. Vai vir aqui. Acho que eu tô... Pera aí, gente, deixa eu ver se eu enxergo direito. Ah, tá. Então, o som... Passei errado para vocês, tá? Ó, o som, ele é processado aqui
no córtex auditivo. O equilíbrio, ele é processado aqui nessa região, eu não sei exatamente qual que é essa região, tá? E a propriocepção, que vai nos permitir sentir dor, temperatura e pressão, é captado e processado aqui nesse córtex somestésico. Bom, então por que eu quero mostrar essa figura, explorar essa figura para vocês? Para vocês perceberem que o nosso corpo, ele não funciona por caixinhas, tá? O nosso corpo é um organismo autônomo, autopoético, né? Tem um epistemólogo, um filósofo que diz que o corpo humano, ele é autopoético, né? Ele é autônomo, ou seja, ele se basta, ele se constrói, ele se ajusta, ele se cura, né? Tem uma dinâmica própria, uma dinâmica metabólica muito própria, né? E aí a gente tem agora, aqui no texto, um pouco mais de informação sobre cada um dos órgãos dos sentidos, aqueles órgãos que são comumente comentados, tá? Então a gente vai falar dos 5 órgãos primeiro: audição, visão, paladar, olfato, tá? Então, vamos lá, vamos começar a ler aqui, ó. Tá. Audição. A audição é o sentido que nos permite captar ondas sonoras, que, vale lembrar, são mecânicas, ou seja, precisa de um meio para se propagar, e transformá-la naquilo que escutamos. Os órgãos e as estruturas envolvidas nesse sentido são ouvido, dividido em interno e externo, como eu falei para vocês, a nomenclatura mais recente é a orelha, tá? Mas não tá errado falar ouvido. Pavilhão e labirinto, canal auditivo, nervo auditivo, tímpano, ossos, e aí nós temos os menores ossos do corpo humano, tá? Martelo, estribo e bigorna. Vamos olhar essa estrutura mais de perto? Ouvido, aqui, ó, tá? Então, aqui a gente tem um pavilhão auditivo, aqui é um corte transversal, tá, pessoal? Aqui é o meato auditivo externo. Então, quando a gente vai limpar o nosso ouvido, tirar a cera do ouvido, é muito importante que a gente limpe só aqui na região bem externa, não coloca o cotonete lá dentro, tá, pessoal? Inclusive, tem alguns otorrinolaringologistas, que são médicos especialistas em nariz, garganta e ouvido, e eles pedem pra gente não limpar, tá? Porque a cera é um processo natural de defesa do corpo, né? Então, eles falam pra gente assim, ó, em vez de se limpar com cotonete é um veneno, é um perigo, pega a toalha ao terminar do seu banho e passa só na parte externa. Pronto, seu ouvido tá limpinho, tá? Especialmente você, mamãe, você, papai, né? Tem crianças pequenas, não deixe as crianças com cotonete, tá, pessoal? Por quê? Porque bem aqui, ó, na base desse meato auditivo externo, a gente tem uma membrana muito fininha, chamada tímpano. E é através da vibração do tímpano que todo o processo auditivo vai ser enviado para as outras estruturas. Então, se acontecer o rompimento, uma lesão, uma infecção aqui no tímpano, a sua criança, seu filho, né? Ou você mesmo pode perder parcialmente ou total a sua audição, tá? Aí a gente tem aqui, ó, a caixa do tímpano, aqui uma janela redonda, e aqui nós temos os menores ossos do corpo humano, ó. Colado aqui no tímpano, a gente tem um martelo, isso tudo vai vibrando. Enquanto você tá me escutando, tudo isso tá acontecendo aí na sua orelha, tá? No seu ouvido. Temos a bigorna e aqui nós temos o estribo. E aqui, nessa coisa aqui, né? Lembra um pouco um caracol, mas não é. A gente tem a cóclea, tá? E aqui em cima a gente tem os canais semicirculares. Aqui
existe um líquido que ele vai balançando, né? Conforme a posição do nosso corpo, tá? E é graças à estabilidade desse líquido que a gente tem o desenvolvimento do nosso equilíbrio. Então, às vezes a gente brinca de rodar muito rápido e perde o equilíbrio, não é? Porque esse líquido que tá aqui, ele ainda tá rodando, né? E a hora que ele para, aí tudo bem, a gente volta a ter a sensação de que tá tudo parado e tá reto, tá? Então, essas estruturas, elas são ligadas ao nervo vestibular e ao nervo acústico, tá? Bom, agora vamos falar um pouco da visão. Vamos começar olhando essa imagem aqui, ó, do olho humano. Então, se a gente olhar um olho, a gente vai ver diferentes partes, né? A pálpebra superior, os cílios, essa parte branca é a esclera. Aqui na parte de cima do olho transparente, a gente tem a córnea. Essa parte aqui, ó, colorida, a gente chama de íris. Aquela bolinha preta lá dentro é a pupila. Aqui abaixo nós temos a pálpebra inferior, tá? Então, a gente sabe que cada pessoa tem uma tonalidade diferente dos olhos, né? Didaticamente, a gente classifica aí algumas cores para os olhos, mas quanto mais a gente vai estudando, a gente vai perceber que tem nuances diferentes, tá? Então, esse olho aqui, ó, me lembra muito o meu olho. Por quê? Porque o meu olho, ele é meio cinza, só que o meu olho é um pouco mais verde aqui na parte externa da íris e um pouco mais azul aqui. Enfim, alguns oftalmologistas dizem que o meu olho, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, que o meu olho é cinza, tá? Mas do que vocês quiserem chamar, para mim tá bom. Olho verde, olho azul, porque a verdade é que olho claro é bonito só para foto, tá, gente? Porque quem tem olho claro tem muita sensibilidade à luz. Então é bonito na foto, mas a gente tem que viver de óculos, né? Faz diferença nenhuma. Bom mesmo é um olho sadio. Isso que é olho lindo, né, galera? Então tá. Ó, vamos mostrar agora o nosso olho, só que num desenho esquemático, numa porção transversal. Então, imagina que você cortou um olho assim, ó, no meio, e a gente tá olhando. Então, aquela parte branca, a esclera, tá aqui, tá? Corióide, essa membrana. Retina, é essa que envolve todo o olho, ó, a retina. E aqui que é projetada a imagem, a luz, tá? Aí a gente tem a mácula, a fóvea, não se preocupe com esses nomes, tá? O nervo óptico, um ponto cego, esse líquido que preenche o olho chama humor vítreo. Aqui a gente tem ligamentos que seguram o cristalino, que é essa região aqui, tá? Aqui a gente tem a córnea, como eu falei, transparente. Aqui a pupila, que é a parte pretinha, e essa região aqui é a íris, que é aquele contorno colorido, tá? E aqui corpo ciliar, que também tá ajudando a conectar esses ligamentos, tá? Agora vamos pro textinho, ó. A visão é outro assunto comumente cobrado nos vestibulares e muito relacionado com outras matérias, em especial a física, com o estudo da óptica. A razão para isso também está na captação de ondas, dessa vez de luz, e na sua transformação em imagens por meio do nosso cérebro. Por que que é interessante a gente fazer essa comunicação entre disciplinas? Porque a física vai te ajudar a entender esse movimento, esse fenômeno físico que está acontecendo na sua biologia, né? Está acontecendo no seu corpo, e não só no seu, em todos os animais que possuem essa habilidade sensorial de perceber o mundo através das imagens. Então, no nosso caso, na nossa espécie, a gente projeta a nossa imagem de ponta cabeça, tá? E aí a professora de física, a professora Diana ou professora Lilian vai poder explicar melhor para vocês
como que esse processo aí de refração da luz acontece aí dentro do nosso olho, tá? E aí essa mensagem é mandada lá para o nosso cérebro, e no nosso cérebro a imagem se inverte, aí a gente vê normal. Então isso é coisa assim de segundos, tá? Bom, o funcionamento do sentido da visão é muito interessante e envolve uma série de estruturas como, ó, você já vai reconhecer, né? Pupila, cristalino, retina e nervo óptico. Aqui a gente tem uma outra imagem com mais detalhamentos ainda, ó. Essa íris aqui, por exemplo, ó, ela é verde, tá vendo? A pupila tá aqui, aqui o cristalino, a córnea que é transparente, né? Essa parte de cima, tá? Aqui dentro a gente tem o humor vítreo, que é essa gelatina de preenchimento. Aqui a gente tem canal hialóideo. Aqui tem vasos sanguíneos da retina, nervo óptico. Aqui em amarelo, retina. Daí aqui algumas estruturas mais detalhadas, certo? Agora vamos falar do tato. Bom, o tato, ele não é um sentido muito cobrado nos vestibulares, nas provas de concurso, mas é de fundamental importância, tá? Então, quem recebe a informação da textura, da temperatura, enfim, são vários os processos metabólicos que o tato processa, tá? É o maior órgão do nosso corpo, a pele, tá? Então, a pele, em toda a sua extensão, é coberta por pequenos receptores e terminações nervosas que dialogam diretamente com o sistema nervoso. Esse sentido é essencial para a vida, já que é por meio dele que percebemos sensações como o frio, o calor e a dor, e muitas outras que nos ajudam a permanecer vivos. Além disso, o tato é essencial para a percepção também de pessoas que não têm todos os sentidos em perfeita sincronia. É o caso da leitura em braille, que auxilia no dia a dia de indivíduos com deficiência visual. Bom, eu separei aqui para vocês, ó, aqui, uma imagem que mostra um pequeno pedaço da nossa pele, né, em corte transversal. Aqui um outro corte que dá para perceber a profundidade desse tecido, e com os vários componentes da pele, tá? Então, aqui, ó, a gente olha um tecido assim, epitelial, e consegue perceber o quê? 3 camadas, tá? A mais externa é a epiderme, essa que é visível. A derme fica logo abaixo e tá cheia de vasinhos nervosos, vasinhos sanguíneos, desculpa, e também terminações nervosas. E abaixo, que é aquele terror de nós, né, mulheres que estamos um pouco sedentárias, homens também, né, meus lindinhos, que é o tecido subcutâneo. Então, aqui que mora o perigo, minha gente. Então, aqui nesse tecido subcutâneo que a gente tem a deposição de células adiposas, tá? Então, essas células acumulam gordura. E assim, agora vamos falar sério, né? Para você, para mim também, né? Acha que não, mas eu também tô fechando a boca e começando a academia, porque desse jeito, como é que a gente faz, né? A gente tem que se cuidar, né, gente? Por mais que seja difícil, tira um para você. Eu falo isso para você, mas também falo para mim, né? É difícil, não é fácil não. Se fosse fácil, todo mundo tava bem, né? Então assim, ó, o que acontece quando a gente acumula muito tecido adiposo? Começa um processo inflamatório no nosso corpo todo, tá? O nosso corpo, ele não foi construído, elaborado, metabolizado para processar tanta energia, tanta gordura. Porque o papel biológico do tecido adiposo é de ter uma pequena reserva para situações estressantes, para situações de falta de alimento. Mas hoje, com toda a nossa modernidade, com a nossa estrutura social, a gente tem acesso à comida, não é como há milhões de anos atrás, aí que a gente tinha que caçar, tinha dia que comia, tinha dia que não comia, né? Então, assim, é importante a gente perceber que cada região do nosso corpo acaba padecendo,
tá? Por quê? Pô, professora, mas está falando só da pele. É, mas não é só na pele que se acumula o tecido adiposo, tá? Essas células de gordura também se depositam aqui, ó, no nosso abdômen. E aí a gente tem o que a gente chama de gordura visceral, que é ainda mais perigosa do que essa gordura tegumentar, essa gordura que tá aqui, ó, no tecido subcutâneo, tá? Então, olha, vamos fazer esse trato, eu e você? Vamos se cuidar mais, tá? Vamos escolher melhor nossos alimentos, vamos comer porções um pouquinho menores, vamos fazer um exercício? Combinado? Pode ser? Então tá bom, hein? Fechou. Eu fecho contigo e você fecha comigo, beleza? Então tá bom. Então, olha só, aqui a gente tem os pelos, e se a gente observar, a raiz do pelo, ela já tá, ó, lá no final da derme, tá? E nós temos veias e artérias irrigando essa base aqui do pelo. Então, é graças à irrigação sanguínea da base do pelo que o pelo vai crescendo, tá? Isso acontece em todas as nossas regiões, mas regiões que são regiões pubianas, né? Tem esse crescimento ainda mais avantajado e a estrutura do pelo muda um pouco, assim como a região aqui do nosso couro cabeludo, tá? Então, ó, a gente vai ver muita irrigação nervosa. Professora, eu não lembro, por que que é vermelho e azul? Bom, a artéria leva sangue arterial, é vermelho, tá? Isso porque é um sangue que tá cheio de oxigênio. Veia é a volta, ó, é aquele canal, né, aquele tubo, aquela estrutura venosa que leva o sangue venoso. Então, esse sangue aqui, ele tá saindo dessas regiões cheias de gás carbônico, tá? Essa estrutura aqui, ó, é uma glândula sudorípara, ou seja, é através dela que a gente termorregula o nosso corpo. Por quê? Porque quando tá quente demais, a gente produz muita água e para a gente não esquentar demais, a gente libera essa água quente, ou seja, o suor. Então, suar, transpirar, meus queridos, é um processo natural, tá? Eu gosto de fazer um comentário que talvez, né, soe até estranho para você, mas me permita, vamos lá. Quem já não ouviu falar sobre transpiração precoce? A gente escuta aí em alguns veículos de comunicação propagandas que te convencem de que transpirar é ruim, transpirar é mal, transpirar é motivo de vergonha, né? Que você tem que resolver esse problema, porque transpiração é um problema. Aí inventaram mais um problema para o problema, né? Inventaram a transpiração precoce. Gente, né? Gente, vamos pensar um pouco. E aí você usa, então, desodorantes sprays, né? Que te deixam sem transpirar por até 48 horas. O meu querido, minha querida, vamos pensar aqui comigo, vamos lá. Quem é que dá conta de ficar 40 horas sem tomar banho, 48 horas sem tomar banho, em plena Alta Floresta, Mato Grosso, meu lindo, minha linda? Tem jeito não. Não tem condição. Mas a gente se convence e compra, às vezes até paga mais caro, porque a gente acredita naquilo, né? Então, olha como biologia não é só falar de bichinho, só falar de corpo humano e blá blá blá, bobeirinha. Não, faz a gente refletir, né? Pessoal, o nosso corpo, ele tem uma dinâmica própria, né? Transpirar é normal. Agora, é claro, você não quer o odor mais forte? Tome mais banhos ao dia. Pode usar transpirante? Claro que pode. Use o que você quiser. Não estou falando para você não usar. Estou falando para você tomar consciência dessas crenças que o marketing tenta colocar na gente como se fossem verdades biológicas. E são equívocos, tá? Isso é tudo estratégia de marketing para você se convencer de que você tem um problema e que existe um produto que vai resolver aquele problema, né? Que você está escutando quebrar? A sua ilusão foi desfeita?
Quando eu comecei a pensar sobre isso, eu também fiz, ah, meu Deus, né? Enfim. Bom, então, a gente vê aqui várias estruturas. Aqui, anexo aqui ao espaço do pelo, a gente tem uma glândula sebácea. O que é o sebo? O sebo é esse óleo que é secretado nos poros, né? Na nossa pele, aqui, ó. Os poros, aqui a gente vê um poro sudoríparo, que é da glândula sudorípara, mas aqui a gente vê um poro da onde sai um pelo. Então, essa glândula vai lubrificar o pelo, tá? Acontece que alguns de nós, por questões hormonais, geralmente, temos um exagero nessa produção do sebo. E aí podem acontecer infestações de fungos ou bactérias aqui, infeccionando ou inflamando essa região, gerando dois problemas aí de pele, que são cravos e espinhas, tá? As acnes. Então, para tudo isso tem solução, né? São problemas de pele, né? Doenças de pele ou situações de pele, síndromes, né? Síndrome não é uma doença, é uma situação, um conjunto ali de fatores que pode ser resolvido. Então, quem que é o médico especialista na pele? É o dermatologista, tá? Então, caso você tenha algum problema de pele, tá achando estranho, você não percebe bem o calor ou o frio, né? Começa a observar. Tem uma doença chamada hanseníase, né, que dá umas manchas brancas ou vermelhas na pele e que elas não doem. Você pode colocar uma agulha que você não vai sentir doer. E se você colocar, por exemplo, um gelo ali em cima dela, você não sabe se é quente ou se é frio, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens de pessoas com hanseníase. Olha, tá? Então, se você tem manchas parecidas com isso, vai até seu posto de saúde, tá? Hanseníase tem cura. Basta você se dispor a fazer o tratamento, tá bom, gente? Então, fica a dica sobre esse cuidado aí com a nossa pele. Agora a gente vai falar do paladar. Por meio do paladar, podemos sentir o sabor dos alimentos, que são categorizados em doce, presta atenção, azedo, amargo, salgado e umami. Poxa, umami? Que coisa, né? Você sabia disso? Bom, umami é um... Deixa eu mostrar aqui. É um sabor umami. É um sabor que diz que traduz o sabor das proteínas. Vamos ver aqui se tem alguma descrição melhor. Aqui tem uma descrição, ó. É um sabor encontrado em carnes, peixes, queijos, cogumelos e tomate. É difícil, né, saber. Bom, aqui já é mais propagandas, tá? Então, vamos lá. Mas, afinal, como isso ocorre na prática? A resposta está em pequenas estruturas conhecidas como botões gustativos ou gustatórios, tá? Que são espalhadas por pontos de toda a nossa língua e não apenas em regiões específicas, como se pensava anteriormente. Mas vocês ainda vão ver várias imagens com os sabores mais situados em regiões específicas, tá? Nessa região, há receptores neurais que também dialogam com o sistema nervoso. Eles são do tipo químico, ou seja, reagem de acordo com as substâncias que ingerimos. Além disso, o paladar está diretamente ligado a outros sentidos, como o olfato. É por isso, por exemplo, que sentimos menos o sabor dos alimentos quando temos um resfriado. Vamos mostrar aqui o paladar? Olha só. Aqui a gente tem aquela categorização mais clássica, né, das regiões, ó,
aqui o doce, aqui, ó, azedo, salgado, bem na beiradinha, amargo lá atrás e o umami aqui tudo. Aí nessa imagem a gente tem um pouco mais de textura na imagem, né, pra gente perceber, ó. Aqui a gente tem as tonsilas linguais, aqui a gente tem o palato faríngeo, que é o céu da boca, né? Aqui em cima a epiglote. Aqui as tonsilas palatinas, ó, dos dois lados. Aqui a gente tem papilas foliadas. Se você colocar a sua língua na frente do espelho, você vai perceber essas estruturas como são diferentes. Claro que cada anatomia é diferente, né? Tem gente que vai ter isso muito mais proeminente, mas você vai enxergar, tá? Pega a luz da câmera assim do celular, coloca a língua para fora e vai ver, tá? Aqui a gente tem papilas circunvaladas, aqui o sulco mediano, o dorso da língua, papilas fungiformes, que está distribuído em toda essa região aqui, tá? Deixa-me ver nessa imagem. Aqui mostra uma papila gustativa ampliada com essas terminações nervosas aqui, tá? Mostrando cada um dos botões gustativos, tá? Então, aqui a gente tem o tecido epitelial e aqui o poro gustativo, aonde essas células epiteliais especializadas mandam, então, o sinal nervoso aqui, ó, as terminações nervosas aqui. Essas células epiteliais especializadas são as células sensorial gustativa, tá? E aí, a partir daqui, o caminho é todo pelos nervos. Beleza, pessoal? Aqui mais uma imagem mostrando, você percebe que as regiões, assim, não são muito idênticas, né? São parecidas, ó, se você observar essa imagem aqui, ó, com essa aqui, já tem um pouquinho de diferença, né? Mas é mais ou menos próximo aí à região. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Tá bom. Muito bem. Agora vamos falar do olfato. O olfato é outro sentido que, embora não tenha uma alta incidência nos vestibulares, não pode ser deixado de fora de nossos estudos. Lembre-se de que todo o conhecimento adquirido poderá ser utilizado não só nas provas, mas também na vida. Os órgãos e estruturas envolvidos nesse sentido são narinas, e a gente tem duas, né? Nervo olfativo, bulbo olfativo. Assim como no paladar, diferentes receptores químicos respondem a diversos odores. Aqui, no caso, temos 7 odores principais. Podre, que é um cheiro que a gente não quer sentir, né? Azedo, menta, flores, cânfora, almíscar e éter. Ai, quem não gosta, gente, de um pouco de perfume nessa vida, hein? Deixa eu mostrar para vocês a anatomia aqui do olfato, ó. Então, aqui a gente tem a entrada, né, na cavidade nasal pelas narinas. Essa parte toda aqui é a cavidade nasal. Aqui a gente tem as células olfativas. Aqui o sistema límbico, que processa isso. Aqui a gente tem neurônios olfativos e essas bolinhas são as substâncias aromáticas. Nessa bolinha aqui a gente tem ampliadas células olfativas, ó, tá? É interessante, né, que uma mensagem química se transforma num cheiro, né? É muito interessante, né, como o nosso corpo funciona. Opa, deixa eu... aqui eu deixei aberto para vocês os 2 vídeos que eu pedi para vocês assistirem, né, como complementação da nossa aula, tá? Esse vídeo aqui é bem bacana, mostra também a anatomia, tá? Desse canal aqui, Biologando com Babi. Tá tudo lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? E esse aqui é do professor Fred, da Brasil Escola, tá? Sistema Sensorial 5 Sentidos, também é bem bacana. São vídeos curtos, vão ajudar vocês bastante, tá? Bom, e aí a gente tem aqueles outros sentidos que têm nomes complicados, mas que na verdade são bem tranquilos. A propriocepção, a gente já falou, né? Que é essa consciência de onde estão as partes do corpo,
né, no espaço. Equilibriocepção é o senso de equilíbrio do organismo, é o que mantém o corpo em pé e ajuda a andar sem machucar-se. Isso acontece devido ao sistema vestibular, nutrido de líquido do ouvido interno, que ajuda a manter o equilíbrio. Esse sistema também proporciona a experiência de aceleração através do espaço e liga-se aos olhos, tornando possível cancelar o próprio movimento. Sabe aquela questão do referencial em física, quando a gente vai estudar movimento, retilíneo uniforme e outros movimentos, né? Às vezes a gente está andando num carro em alta velocidade e a gente vê passando, né, aquele monte de imagem. Então, a gente tem um senso de aceleração. Conforme a situação, isso vai mudar, tá? Então, assim, ó, existem problemas de saúde, como a labirintite, né, que provoca um desequilíbrio nesse sentido aqui. A pessoa acha que ela vai cair, né, que ela tá flutuando. Eu nunca tive, graças a Deus, mas eu imagino que deve ser uma sensação muito ruim, né? E aí, quem que vai poder tratar? É o otorrinolaringologista, tá? Se você tá sentindo tontura, isso não passa, zumbido no ouvido, procure um otorrinolaringologista que vai ser bastante eficiente aí para identificar o problema, né? Dar o diagnóstico do que você está sofrendo e também fazer o tratamento. Sinestesia é a sensação ou percepção do movimento. As pessoas que gostam de dançar, como eu, têm isso bastante aflorado, né? Não que eu dance lá, aquelas coisas, mas, enfim. Sinestesia, eu diria que é a arte do movimento corporal, olha só, é a orientação dos órgãos motores, da percepção em movimento, a experiência que a postura corporal vivencia, não só na dança, nos esportes também, né? Enfim. Termocepção, a gente já comentou, que é essa habilidade de perceber o calor no ambiente, né? Nocicepção é a percepção da dor por algumas estruturas do corpo, como pele e articulações. E cronocepção, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse sentido aqui, tá? Que é a capacidade de sentir a passagem do tempo. Algumas estruturas do cérebro, como o hipotálamo e a glândula pineal, são regiões aqui de dentro do nosso cérebro, tá? São responsáveis por agir em conjunto para propiciar essa sensação. Por exemplo, o período de alteração entre noite e dia, denominado de ciclo circadiano, que influencia a digestão e o sono. E eu diria mais, eu diria que o ciclo circadiano, quando ele é alterado, gente, ele pode provocar inúmeras doenças e síndromes, desde problemas de saúde física como mental, tá? Então, respeitar o seu ciclo circadiano é extremamente importante, tá? Então, dia é dia, noite é noite. Eu sei que existem pessoas notívagas, né, que gostam de ficar acordadas à noite, mas comece a se observar, né, porque às vezes a gente tem rotinas de sono muito disfuncionais, né, às vezes a gente fica com o celular o tempo todo, liga a televisão, deixa algum som, algum barulho, isso não é bacana, tá? Então, procure colocar uma rotina de sono mais saudável. Toma um banho quentinho, relaxe, ou se está calor, toma um banho fresquinho para ficar mais fresco. Coloque uma roupa bem soltinha ou não coloque roupa, como você achar melhor. Deite na sua cama, de preferência que não tenha nada assim estimulando o seu cérebro a ficar acordado. Aquele momento da noite é um momento que você está produzindo melatonina, né? Que é o hormônio do sono. Você precisa desacelerar. Vou dar uma dica aqui, uma dica até pessoal, tá? Eu sou bem acelerada para algumas coisas, né? Então, assim, às vezes eu tô com muitas demandas na minha cabeça de coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver, né? Talvez isso esteja acontecendo com você também. Então, o que que eu procuro fazer? Eu faço uma agenda mental. Se eu tô tão louca, tão atarefada que nenhuma agenda mental me ajuda, eu escrevo. Então, eu escrevo no papel todas as coisas que eu tenho que fazer, ou então eu coloco aonde? No meu smartphone, na minha agenda, ou no meu despertador, tá? Então, eu procuro deixar em outro lugar
esse compromisso, essa demanda que eu preciso executar nos outros dias, tá? E assim, gente, uma técnica muito bacana de relaxamento, para você respeitar mais esse ciclo circadiano, é você deitar numa posição bastante confortável. Se você fica muito tempo sentado ou em pé, deixa as perninhas um pouquinho para cima, né? Solta o seu corpo e começa a prestar atenção na sua respiração. Perceba o ar entrando pelas suas narinas, passando pela traqueia, né? Brônquios, bronquíolos, enchendo o seu pulmão, e depois esse ar voltando. Então, quando a gente começa a perceber o próprio corpo trabalhando, a gente começa a entrar num estado mental de relaxamento e de uma concentração mais bacana, porque você aí não fica tão disperso. Aí você começa a perceber o seu batimento cardíaco, né? Existem muitas técnicas de relaxamento, a meditação também, a yoga também, enfim, você aí deve conhecer, já ouviu falar de várias, né? Então, assim, é muito importante você se permitir esse momento para você, né? Quem gosta de fazer uma oração, faz uma oração. Quem gosta de fazer uma leitura, faz uma leitura. Ou junta tudo isso. Mas é importante você tirar esse momento para você refletir como está sendo a sua rotina de sono, tá? Uma alimentação saudável, atividade física regular e uma boa noite de sono, gente, são as melhores dicas que eu poderia dar para você. E eu quero o melhor para você. Quero você saudável, você produtivo, produtiva, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre algumas doenças que estão relacionadas aos olhos, tá? Bom, as deformidades na visão humana, que são encontradas de forma mais comum, são ocasionadas pelo sistema de refração do olho, fenômeno caracterizado pelo feixe de luz ambiental que atravessa o globo ocular para formar a visão na retina. Quando ocorrem alterações nas estruturas do olho, os feixes de luz são desviados da retina ou podem chegar com pouca nitidez, provocando falhas no envio das informações visuais. Alguns exemplos de alterações nas estruturas, quando o globo ocular apresenta má formação, pode ser comprido demais ou curto demais, a alteração na curvatura da córnea, a alteração na forma e na flexibilidade do cristalino. Então, os defeitos são miopia. Vocês estão vendo que eu comecei a usar óculos, né? E eu tô amando, porque eu acho lindo quem usa óculos, é super intelectual. Sempre quis usar óculos, né? Então, assim, olha só, eu tenho isso aqui, ó, hipermetropia e astigmatismo. Não é nada muito severo, né? Eu conseguiria ficar sem óculos, ó. Mas como eu sou uma professora que está o tempo todo, né, no notebook ou no celular, eu ganhei de presente na pandemia, né? Essa dificuldade na acuidade visual. Comecei a sentir essa dificuldade, uma vista meio embaçada, uma dor assim atrás dos olhos. Então, precisei usar óculos. Se por acaso, quando você está aí fazendo sua apostila no seu celular, você também sente um desconforto nos seus olhos, às vezes dá dor de cabeça, né? Às vezes dói o olho, às vezes embaça, às vezes treme a vista, procure um oftalmologista ou como é que é? Um optometrista, tá? Que são profissionais que vão te ajudar aí a resolver esse problema. Miopia. Miopia é a dificuldade para enxergar objetos a longas distâncias, que provoca o embaçamento da imagem que estão longe. Astigmatismo, quando o olho não consegue focalizar de maneira uniforme a luminosidade, o que ocasiona uma distorção das imagens em qualquer distância, fica um pouquinho embaçado, tá? Hipermetropia, a dificuldade na visualização de objetos próximos. Presbiopia, essa aqui, meu querido, minha querida, todos nós vamos desenvolver, porque vem com a idade, aquele olho cansado, as vistas cansadas, né? Você coloca assim, você enxergar, isso aí faz parte, né? Que é a dificuldade de enxergar objetos próximos e está relacionado ao envelhecimento.
As opções de tratamento são óculos ou lentes de contato, com exceção da presbiopia, esses problemas podem ser corrigidos também com a cirurgia refrativa, com esse laser aí chamado Excimer, não sei a pronúncia certa, Excimer, não sei se é assim. Outros problemas na visão podem ser originários de acidentes, malformações congênitas e afecções, né? O que são afecções? É quando um agente etiológico pode se propagar naquela região, causando uma infecção, uma inflamação, tá? Alguns casos mais comuns serão citados a seguir. Então, glaucoma. O que é o glaucoma? É a perda de visão ocasionada pela danificação do nervo óptico. Esse dano acontece devido à elevação da pressão do olho, denominada de hipertensão ocular. A degeneração macular também é a perda da visão de forma gradual, que acontece pela lesão ou deterioração da porção central da retina, a mácula. Alguns micro-organismos, como bactérias e vírus, podem provocar uma inflamação da conjuntiva, a membrana que recobre o branco do olho. O processo inflamatório é chamado de conjuntivite, provoca coceira, produção de secreções e vermelhidão. Pode acontecer em um ou nos dois olhos e é contagiosa. Estrabismo é quando os olhos estão desalinhados, pode acontecer em um olho ou em ambos, também é chamado comumente de vesguice. De origem genética, o daltonismo é caracterizado pela dificuldade da pessoa em distinguir certas cores, como o vermelho e o verde, e é mais comum em indivíduos do sexo masculino. Bom, sobre o daltonismo, vamos fazer um pequeno teste aqui? Vamos lá. Vamos lá. Você enxerga o número que está aqui dentro desse círculo? Se você enxerga um número que é 21 ou é 71? Acho que é 21, né? Acho que é, acho que é 21. Essa pontinha aqui tá um pouco, mas acho que é 21. Então, você não tem daltonismo, tá? Agora vamos ver essa. Você enxerga um número aqui dentro? Aqui tá o número 12, tá? E agora? Você enxerga esse número? Esse aqui também tá um pouco difícil, que tá com várias tonalidades diferentes, né? Ó, esse aqui, você enxerga o número aqui? Aqui tem um 8, tá? Bem aqui, ó. E aqui? Ah, aqui já tá dizendo, né? A cola aqui, ó. É o número 29, tá? Então, esses testes, aqui você encontra vários, ó. Teste de Ishihara. É para você ver se você tem daltonismo. Geralmente, os tipos de daltonismo mais comuns são esses que não reconhecem verde nem vermelho. Então, quem tem daltonismo, né, vai ter problema com semáforo aí. Então, tem que observar, né? Mas não é nenhuma doença que seja impeditiva de você levar uma vida normal, não. Neurite óptica é um processo inflamatório agudo, naquele momento, depois passa, que ocorre no nervo óptico e pode provocar a perda da visão. Então, se você tem a neurite, está com uma inflamação e não trata, pode agravar, te levando a perder a visão. A cegueira é a perda parcial ou total da visão, determinada por diversos fatores, como traumas oculares ou doenças, e pode ser congênita também. Outras afecções que causam certo desconforto ou levam à redução da acuidade visual. Acuidade, gente, é essa habilidade de ver o objeto e processar essa imagem de maneira correta, sem distorção, sem embaçamento, tá? Então, a acuidade visual é essa nossa capacidade de enxergar bem. Quem que avalia a acuidade visual? O oftalmologista e o optometrista. Mas o optometrista, ele tem uma formação tecnológica, né? Uma faculdade também, mas ele é especialista nessa parte de acuidade. Se tiver outras doenças, aí ele vai
indicar você para um oftalmologista, que aí é um médico especialista e trata mais do que a acuidade visual, trata outros problemas também, tá? Então, a gente tem aqui, ó, quando não tratadas, essas doenças aqui podem causar a perda total da visão. Não é comum, mas pode. A ceratocone, moscas volantes, olho seco, pterígio, terçol, deslocamento de retina e blefarite. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a blefarite. Eu já tive blefarite, que é uma inflamação, começa uma secreçãozinha aqui, bem na base dos cílios, e ficava saindo tipo uma caspinha, tá? Então tem que fazer uma limpeza, é bem incômodo, tá? Tem muita gente que tem o pterígio. Vou mostrar aqui uma imagem do pterígio. Tem tratamento também, tá, gente? Ó, isso aqui não é catarata, é pterígio, tá? Então faz aí uma cirurgia bem simples e resolve, tá? Bom, vamos falar agora e terminar a nossa aula sobre o que a gente pode fazer para cuidar melhor desse nosso sentido da visão, né? O uso de equipamentos de proteção individual, como óculos de proteção, que serve para proteger os olhos da alta ou baixa luminosidade, dos impactos, das partículas volantes, dos respingos e dos raios UVA e UVB. Outro cuidado, a regulação da iluminação do local, a luz deve ser distribuída de maneira uniforme e difusa no ambiente para que os olhos não sofram com obscurimentos, reflexos incômodos e contrastes exagerados. Olha que dica legal essa aqui, ó. É necessário um descanso de 15 minutos quando os olhos são utilizados por um tempo de esforço prolongado. Um desvio no olhar para uma superfície opaca e mais distante ajuda os músculos e estruturas oculares a descansar. Vamos fazer isso? Porque a nossa aula tá longa hoje, né? Ai, vamos fazer um pouquinho desse exercício? Ai, que bom, né? Vamos lembrar de fazer isso no nosso dia a dia, tá? No ambiente doméstico, os hábitos de higiene são importantes para que a saúde dos olhos seja mantida. Lavar as mãos com água e sabão antes de manusear os óculos ou as lentes de contato e antes de fazer uso de maquiagem. Tudo isso ajuda a prevenir infecções nos olhos. A iluminação adequada em atividades diárias de longa exposição, como a de leitura, assistir TV ou usar o computador, previne que a vista fique embaçada e que apresente vermelhidão e ardência, sintomas da vista cansada. Além disso, trocar de atividade por alguns minutos ajuda a descansar. Outra dica interessante são ingestão de alimentos que tenha zinco, ômega 3, vitamina C e vitamina E. E uma alimentação saudável, lógico, vai fazer você evitar o diabetes tipo 2, que pode, né, desenvolver cegueira, catarata e glaucoma. Então, quando você evita o diabetes, você também previne essas doenças, tá? E aqui a última dica é para você usar equipamentos de proteção, quando você for fazer uma natação, por exemplo, né? Usar aquele óculos de mergulho, porque o cloro pode danificar partes oculares aí, tá, gente? Então, finalizamos nossa aula. Quem estiver curioso, quiser, né, se aprofundar, vocês vão encontrar muito material bacana. Gosto muito do YouTube, né, que tá tudo bem mastigadinho, tem muita coisa bacana, mas também temos as sociedades brasileiras de oftalmologia, de laringologia, enfim, tá? De várias especialidades médicas que cuidam desse órgão do sentido que a gente trabalhou hoje. Então, pessoal, resolvam as atividades e avaliação, tá? E a gente vai conversando, vai se falando. E eu tô aqui para o que vocês precisarem, tá certo? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!